Pronto, vamos lá então, né? Na semana passada, a gente parou onde? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Mandei a mensagem. Estão vendo aí? Tá transmitindo? Sim, sim. Ok, valeu, Euclides. Obrigado aí pelos comentários de vocês. Vamos lá então. Na semana passada a gente estava onde? Quando acabou o horário da aula? Lembre-me aí. Estava falando sobre o quê? Alguém se lembra? Não? Então vamos lá. Falei para vocês sobre os gêneros literários, né? Que são uma classificação de tudo aquilo que a gente entende como sendo literatura. Como assim? Eu falei para vocês que há o texto literário e o texto não literário. Qual é a diferença entre eles? O texto não literário, a, a ênfase está no conteúdo, naquilo que vai ser transmitido. Já um texto literário, a ênfase está em como isso vai ser transferido, como vai ser transmitido, como que vai ser passado para as pessoas. Então, se preocupa muito mais com o efeito com que isso vai causar na vida da pessoa, do leitor, do ouvinte, seja lá quem for. E aí a gente começou a falar sobre os gêneros literários na semana passada, e eu falei para vocês que tem três principais, né? Que é o épico, o lírico e o dramático. O épico também pode ser chamado de gênero narrativo. Hoje, muitas vezes, quando isso é cobrado em vestibulares, eles colocam épico ou gênero narrativo. Por quê? Porque o épico também ele é uma história contada. Então, se ele é uma história contada, narrada, então tem pelo menos aqueles 5 elementos da narrativa, que é o narrador, que é o enredo. Narrador é quem conta a história. O enredo é quem? É o quê? O que vai ser desenrolado da história. É a história em si. São os fatos que acontecem, as ações que ocorrem dentro daquela narrativa, dentro daquela história. Então nós temos aí o narrador, que pode ser narrador personagem ou pode ser o narrador observador. O que é um narrador personagem? É aquele que conta a história em primeira pessoa. Ele também participa. Então nós temos aí o foco do narrador. Né? Quando você conta a história, é de um jeito. Se a outra pessoa contando a história, pode ser de outro jeito, porque o foco narrativo é diferente. Eu até brinco, quando a gente vai, houve duas pessoas brigando, discutindo. Vamos pegar um casal, por exemplo. Um casal briga. E aí o rapaz te fala a versão dele da história. E aí depois a moça te fala a versão dela da história. Provavelmente não vai ser da mesma forma. Eu até brinco dizendo que há sempre três verdades, né? A verdade de um, a verdade do outro e a verdade de verdade. Que é aquela que não tem nada a ver com um nem com o outro. É o que aconteceu de fato, sem o foco narrativo. Então, quando você tem alguém narrando uma história, você tem ali a visão daquele que está narrando. Então, isso é importante. Então, você tem o narrador, você tem o enredo. Você tem mais o quê? Você tem o tempo, que pode ser linear ou não, pode ser cronológico ou não, e nós temos o espaço. Além disso, a gente ainda tem os outros personagens. Nós temos o narrador, como eu falei, mas tem normalmente o protagonista, o antagonista, que normalmente é o vilão da trama. Nós temos os coadjuvantes, nós temos os que só aparecem lá mesmo como figurantes. Então nós temos os personagens. Tem uns que são mais relevantes, outros que são menos relevantes. Então tudo isso faz parte do quê? Do elemento da narrativa. Então quando você conta uma história para alguém, para pensar. Você conta uma história para alguém, você está contando, já é o narrador. A história em si é o enredo, você tem onde aconteceu, quando aconteceu e quem estava participando. Então esses 5 elementos são os elementos principais da narrativa. Eles vão estar no gênero épico. Qual é a diferença, então, de uma narrativa comum para um épico? É porque o épico é uma grande aventura, né? Que vão contando de várias jornadas, que vai retratar alguém, um super-herói, ou um herói, ou alguém que vai fazer uma coisa muito grande, né? Que vai envolver monstros. Esses contos aí fantásticos e maravilhosos. Ok? Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma dúvida. Acho que sobre o drama, né? Parei no drama, mas eu vou fazer uma recapitulação que pode ser que alguém
não estivesse na semana passada. Então, esses três são os principais. O épico, o narrativo, nós temos o drama. E o que é o drama? Ele é muito parecido com o épico, só que tem uma grande questão aí que difere os dois. Qual é? É porque no dramático, no gênero dramático, você não tem a figura daquele que narra. Por que não? Porque a história não é contada, a história é encenada. Então é por meio de uma peça de teatro, é por meio de um auto, como o Auto da Compadecida, é por meio de um filme, é por meio de uma novela, de um seriado. Então tudo isso está muito mais perto do que vocês estão acostumados. Por quê? Porque hoje vocês assistem muito, né? Vídeos no YouTube, você assiste novelas, você assiste seriados, então é muito mais fácil de você identificar o dramático. Ele também tem o que acontece na trama, tem a sequência de ações, que é o enredo, tem os personagens, quem participa, tem o tempo, né? Pode ser um tempo psicológico, pode ser um tempo mesmo cronológico, tem também o espaço onde que acontece, pode ser também uma terra imaginada, ou pode ser uma terra real. Né? Eu estava assistindo, nessa pandemia, eu assisti com as minhas filhas um seriado chamado Once Upon a Time, né? Era uma vez. Eu não sei quantos de vocês já assistiram. E aí lá, eles têm vários lugares lá que não são reais, né? Como a Floresta Encantada, a Floresta de Sherwood, que é do Robin Hood, tem o Storybrooke, que é a cidadezinha que foi criada pela maldição. Então, tudo isso são o quê? São lugares, mas são lugares que não são reais. Então, estão lá também. Então, você tem também os elementos da narrativa, só não tem o narrador. E por que não tem o narrador? Filha, tá atrapalhando. E por que não tem o narrador? Não tem o narrador porque não tem ninguém contando a história. A história é encenada. A pessoa as pessoas que estão ali, os personagens, eles vivem as falas. Eles falam o que eles estão fazendo de forma dinâmica. Então está acontecendo. Então não precisa de alguém narrando, né? Até existe também peça onde existe o narrador, mas ele é um elemento que ele não é importante. Né? É uma ou outra peça, uma ou outra apresentação que você tem alguém narrando. Normalmente, a própria sequência das ações, elas já dão conta de transmitir tudo o que é preciso. Está claro até aqui, crianças? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Perfeita a série, eu achei muito legal também. Achei muito legal. Para quem não assistiu, não é querendo dar spoiler, mas eles colocam vários elementos dos contos de fada e ainda tem a semelhança é muito grande. Tem hora que aparece, por exemplo, como é que é o nome? A Elsa e a Anna, nossa, ficaram muito parecidas. Ficaram muito parecidas. A Merida também eu achei muito parecida. Até a historinha do filme lá ficou igualzinho. Os irmãos dela, os outros dos outros clãs que eles lutam, é muito engraçado. Ficou muito parecido. Só que é grande pra caramba. São quantas temporadas, filha? 7, 8. 7 temporadas, é grande. 8 temporadas? Ah, teve mesmo, teve a oitava, que foi com o filho, realmente. A oitava é a mais diferente de todas. Mas é isso mesmo. Achei muito interessante. Então tá bom. Então o que acontece? Esse é o gênero dramático, né? É um dos gêneros literários também mais importantes. Dificilmente você pega uma peça de teatro para você ler, a não ser que você esteja na peça, que você estude teatro, ou que você pegue para conhecer. Se essa aula fosse presencial, eu levaria uma peça de teatro para vocês em sala, para vocês manusearem, olharem, ver como é que é. Muito legal, muito interessante. O que eu posso deixar de recomendação de leitura, principalmente para esse gênero dramático? Para mim, depois da Bíblia, a coisa mais extraordinária que eu já li foram os escritos de um cara chamado William Shakespeare. E ele é considerado o maior dramaturgo da história. O que é o dramaturgo? É justamente a pessoa que faz drama, que faz peça de teatro, que trabalha com essa área aí, ou cinematográfica ou de peças. E é tão extraordinário tudo aquilo que ele escreveu, e um crítico certa vez falou que foi muito difícil escrever depois de Shakespeare, porque ele, nas suas peças, ele retratou praticamente tudo o que é possível de acontecer com a humanidade, do ponto de vista físico e psicológico. Ele é muito extraordinário. Para vocês, se alguém nunca leu, por exemplo, o meu Julieta é do William Shakespeare, né? Otelo do William Shakespeare. Então, tem
Macbeth do William Shakespeare, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Fica aí a recomendação aí de leitura para quem gosta, tá? A professora Miriam quer entrar, permite ela aí. Não, não tá aparecendo para mim não, Tamires. Permito sim, mas para ela tentar aí de novo. Aqui para mim não apareceu não, porque quando eu estou online na plataforma, todo mundo que tenta aparece uma mensagenzinha já para mim, e ela não apareceu. Pede para ela tentar entrar com o e-mail institucional, fica mais fácil, que aí nem precisa da minha permissão. Mas pede para ela mandar aí agora de novo, que eu vou ficar aqui ligado, tá bom? Valeu. Então fica aí a recomendação de leitura. William Shakespeare é extraordinário, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, continuando. Então, falamos aí do épico, narrativo, né? E do dramático. Ainda faltou a gente falar um pouco do lírico. O que é o gênero lírico? Alguém tem ideia do que seja? Quando você ouve essa palavra lírico, você lembra de quê? Vamos lá. Deixa aí nos comentários aí alguém, vai lá. Quando você escuta a palavra lírico, canto, muito bem. Existe o canto lírico, muito bem, isso mesmo. O que mais? O que mais que vocês pensam? E por quê? Poesia. E por quê? Música, muito bem. Música, isso tem a ver com música, mas por quê? Porque existia um instrumento na Idade Média, e até mais antigo um pouco, chamado lira. Então era um instrumento que ele parecia um pouco com a harpa, só que ele era meio para cima, encurvado. Depois eu vou procurar a imagem e mostro para vocês. E aí, normalmente, as coisas eram apresentadas ao som da lira. Então, às vezes, a pessoa ia fazer um jogral, tinha o som da lira. Às vezes, a pessoa ia fazer uma declamação de uma poesia, fazia o som da lira. Então, o fato de ter esse instrumento musical acompanhando muito disso, que tem a ver com a questão musical, como vocês falaram, então ficou chamado de lírico. Então, tinham outros instrumentos também que acompanhavam. Mas como a lira era o principal quando começou, então ficou chamado de gênero lírico. Então, todos vocês estão certos. Tem a ver com poesia, com canto, com música, é isso mesmo, com composição, é isso mesmo. A gente vai ver, o próximo assunto de literatura que a gente vai trabalhar vai ser um assunto chamado trovadorismo. Então, se alguém quiser já ir antecipando, eu não sei qual é a página que está no livro, mas depois vocês procuram lá o trovadorismo. E aí já vão lendo alguma coisa a respeito que é muito legal. É o próximo assunto de literatura que a gente vai tratar. E no trovadorismo, por exemplo, você tinha a figura do menestrel, daquele poeta, que ele lembra um pouco até os rappers de hoje, né? Hoje a gente tem aí uma modalidade de rap muito interessante, que é o freestyle, né? A pessoa pede uma palavra, dá um tema, e a pessoa tem que compor ali na hora, fazer um rap ali na hora, o que não é nem um pouco fácil, né? Não é nem um pouco fácil a pessoa inventar ali na hora. É o que os repentistas também fazem. Não sei se você já ouviu música de repente. Os repentistas também, eles fazem muitas vezes essa composição na hora. Dá-se o mote. O que é o mote? Mote é o tema, a temática. É aquilo que vai girar em torno do eixo principal. Todos os outros assuntos vão girar em torno dele. Então ele vai e começa a falar, acompanhado normalmente de um pandeiro ou de uma viola caipira. Ele vai lá e vai inventando a música na hora. É muito legal, muito legal. Então, na Idade Média, a gente tinha essa figura. Ué, professor, já tinha o rapper e já tinha o repentista na Idade Média? Não, mas hoje o que a gente tem como rap e o que a gente tem como repentista foi como se fosse uma evolução dos menestréis que tinha na Idade Média. Eles viviam andando de cidade em cidade, até porque não tinha esses meios de comunicação que a gente tem hoje, e eles faziam o quê? Eles iam levando cultura, levando música, levando arte, levando teatro. Então, eles eram meio que os bobos da corte. Eles eram pagos pelos que tinham grana, normalmente os grandes governantes e o clero, eles eram pagos para poder ensinar e levar um pouco de cultura para as pessoas. Também funcionava como distração para as pessoas, né? Também teve, na época de Roma, ficou conhecido como a política do pão e circo. O povo passando fome, passando necessidade, e para eles não ficarem pensando nas lástimas, nas tristezas que eles tinham, o governo fazia o quê? Levava o circo para a cidade, e aí as pessoas ficavam lá entretidas lá no circo e não prestavam atenção de toda a miséria que eles estavam passando. E para que as pessoas não morressem de fome, o governo dava pão. Então ficou conhecido como a política do pão e circo. Então, ao mesmo tempo que você tem aí um incentivo para a cultura,
Você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes até essa cultura está sendo usada para que as pessoas não prestem atenção. Para vocês terem ideia, teve uma época que partidas de futebol já chegaram a parar a guerra, por exemplo. Teve gente que parou de guerrear para assistir o Pelé jogar. Então, para vocês entenderem a força que tem uma questão... Meu filho? Para vocês prestarem atenção, a força que tem a questão cultural, a questão da arte, a questão da música, a questão do teatro, a questão da poesia. Tudo isso é bom, é belo, é maravilhoso, mas muitas vezes é usado pelos próprios governos para justamente distrair as pessoas ou influenciar algum pensamento por meio da arte. Então isso é muito comum, a gente vai ver isso. Por isso que toda vez que a gente estuda alguma escola artística, a gente estuda o contexto histórico da época. Na verdade, eu acho que seria legal quando a gente fazer aulas que falam sobre literatura em consonância com o professor de história, com o professor de arte. Por quê? Porque essas três matérias, elas entrelaçam, né? Elas são frutos do mesmo contexto histórico. Então você entende o que a sociedade passava na época, você entende por que os artistas se comportaram como se comportaram, e o que eles tentaram influenciar, o que eles tentaram mudar, o que eles tentaram quebrar de paradigma. Tudo isso é muito importante. Então tudo isso tem um contexto. Tá bom? Estão me acompanhando? Estão conseguindo entender? Tranquilo? Ok, obrigado. Então o que acontece? Na Idade Média lá, a gente tinha lá a lira, então ficou conhecido como o gênero lírico. Então pode olhar aqui no slide que eu passei para vocês, tem aqui, ó, o gênero lírico, ele tem a ver, deixei até assim para vocês, ó. O gênero lírico apresenta textos em versos por meio de uma linguagem poética de caráter sentimental, com predominância da subjetividade do eu lírico, primeira pessoa. O que é esse eu lírico? É a voz do poema. Não significa que seja a da pessoa que escreveu. Por exemplo, eu posso escrever um texto e o personagem principal ali que vai estar expressando a subjetividade seja uma mulher, por exemplo, mas eu sou um homem que estou escrevendo. Mas o eu lírico ali, a voz da poesia, a voz do poema, vai ser uma mulher. Então, ou pode ser uma criança, por exemplo, eu posso escrever um texto cujo eu lírico seja uma criança, apesar de eu não ser criança. Então, quando você ouvir essa expressão, e a gente vai usá-la muito, muito mesmo, quando você ouvir essa expressão, o eu lírico, então lembre que é a voz da poesia, é o sentimento que está por trás daquela obra, não é necessariamente o do autor, tá? Não é necessariamente da pessoa que está ali escrevendo. Então, tem a ver com isso, tá bom? Primeira pessoa, soneto, poesia, ode, hino, sátira, observem que tudo aquilo que vocês falaram, né? Poesia, hino, sátira, eu até falei na semana passada sobre o hino, né? A gente vai falar um pouco sobre todos eles agora. Então, olha só, o gênero lírico é basicamente poesia, ou seja, tem por foco os sentimentos. Lembra que eu falei da subjetividade? É isso aí, ó, tem por foco os sentimentos. Porém, é mais do que a tentativa de relatar algo. O propósito é despertar sentimentos. Contudo, nem sempre são sentimentos positivos, ou seja, às vezes a pessoa não está se sentindo bem. Às vezes, por exemplo, você assiste uma série como Os 13 Porquês, você vai ver que ali a pessoa principal ali é a pessoa que se suicida, né? Então, e ela vai gravar em fitas, ela vai gravar os 13 motivos que levaram ela ao suicídio. Então, aquilo ali, ela vai mostrar todo o seu sentimento, ó, o eu lírico ali, olha a subjetividade. Só que nem sempre é uma coisa positiva, pode ser uma coisa negativa, pode ser algo trágico. Na Grécia, a gente tinha muito essa questão trágica, né? A gente lê muitas obras com um fim trágico, como, por exemplo, Édipo Rei. Eu não sei se alguém já leu Édipo Rei. Alguém já leu Édipo Rei aqui? Fala aí. Ela conseguiu entrar, obrigado, beleza, que bom. Valeu, Tamires. Não sei se alguém já leu Édipo Rei. Édipo Rei é muito interessante. É uma obra extraordinária. O pai do Édipo, Laio, o nome dele, ele era um rei, e quando o filho dele, ele era casado com uma mulher muito bela, chamada Jocasta, mais nova do que ele, e ele teve um filho com a Jocasta. O nome desse filho era Édipo.
E como era costume nessa época na Grécia, nascia-se uma criança, principalmente uma criança importante, como filho de um rei, por exemplo, eles costumavam consultar os oráculos. Quem eram os oráculos? Eram aqueles que sabiam do futuro, eram os profetas pagãos que sabiam do futuro, sabiam o que ia acontecer. E aí o pai dele leva ele no oráculo para poder saber o que seria dessa criança. E aí lá o oráculo diz para ele que o destino dele ia ser muito trágico, porque ele estava destinado a matar o próprio pai, olha que interessante, e se casar com a própria mãe. Olha que loucura, né? Matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. Tanto é que a psicologia vai trazer isso dentro de um conceito chamado de complexo de Édipo, que é justamente o fato do menino, sexo masculino, quando ele nasce, nas primeiras fases não, né? A partir dos 4, 5 anos, ele acaba, de certa forma, se apaixonando pela própria mãe. Então, a psicologia chama isso de complexo de Édipo justamente por causa da história do Édipo. E aí o pai dele, desesperado para não querer que essa tragédia acontecesse, o que ele faz? Ele manda um seu fiel escudeiro dar cabo da vida da criança, do próprio filho. Ele não teve coragem de matar o próprio filho, então ele pede para um dos seus chefes da guarda lá para matar. E aí ele vai para um lugar bem distante para poder matar o Édipo, o pequeno Édipo. Só que na hora de matar o Édipo, ele também se compadece, e ele não tem coragem de matar o pequeno Édipo. Então o que ele faz? Ele leva ele para um lugar bem distante mesmo, e solta ele lá. Falou assim, você vai ficar por sua conta. E ele era pequeno quando isso aconteceu, devia ter seus 5 anos, talvez. E aí ele volta e diz para o rei que matou. E nisso acontece que um casal acha o Édipo, criancinha, pequeno, e cuida dele, cria ele. E aí o pequeno Édipo cresce sem saber que ele é filho adotado. E aí ele cresce um rapaz muito, muito forte, muito inteligente também, muito astuto, muito inteligente mesmo. E aí ele já na sua fase robusta, aí, seus 20 e poucos anos, ele se torna um bom guerreiro. E tinha um monstro que estava perambulando vários reinos daquela circunvizinhança ali. E aí aí o Édipo vai para tentar encontrar com esse monstro. O que acontece? A caravana do rei, do pai dele, biológico, do Laio, também estava atrás desse monstro. Eles acabam se encontrando pelo caminho. E os soldados do rei atacam ele. Então ele mata os soldados do rei e acaba matando o próprio rei, sem saber que era o rei e sem saber que era o próprio pai. E como ele tinha colocado um prêmio para quem vencesse esse monstro que tinha lá por perto, que era uma tal de esfinge, mais para frente Édipo se encontra com essa esfinge e ele consegue vencer. Só que ele não consegue vencer a esfinge, não é pela força que ele tinha, não é pelo poder de guerreiro que ele tinha. Ele vence a esfinge, na verdade, é pelo poder. Ela falou, né? Ele vence a esfinge pelo poder da esperteza. A esfinge dá para ele um enigma e ele consegue decifrar o enigma. No momento em que ele consegue decifrar o enigma, a esfinge ela morre, ela se destrói. Então Édipo é aclamado por toda aquela vizinhança ali como um cara extraordinário. Qual foi a recompensa que ele teve? Ele se casou com a rainha do reino que estava sendo devastado pelo monstro. E quem era a rainha? Jocasta, sua mãe biológica, sem que ele soubesse. Então observem que ele acaba cumprindo a sua sina, o seu destino, que fora profetizado. Qual foi? Ele matou o próprio pai e acabou se casando com a própria mãe. É interessante que em muitas tragédias gregas aconteciam coisas parecidas. Tinha sempre uma profecia, e aí a pessoa muitas vezes tomava um caminho para evitar o seu destino e acabava se encontrando com o destino no caminho que ele tomou para evitá-lo. Ou seja, ele pegava aquele outro caminho para evitar o destino e por tomar aquele caminho acabava se encontrando com o próprio destino. Então é muito interessante. Então, isso é só para vocês entenderem que há essa questão da tragédia e que muitas vezes o sentimento que a pessoa tem ao proferir alguma coisa não tem que ser necessariamente um sentimento bom, pode ser um sentimento ruim também. E na questão da literatura mundial, a gente está falando aqui não é de literatura do Brasil, a gente está falando aqui de literatura mundial. Isso aqui antes de existir Brasil, antes de existir
conhecimento de Américas, já existiu essa literatura aí ao redor do mundo, e é dela que a gente está falando. Então, por exemplo, no lírico, a gente tinha, por exemplo, a sátira, que ironizava as fraquezas e os defeitos das pessoas, o ódio, que era a exaltação a figuras importantes, lugares, entre outras temáticas. O hino, eu falei na semana passada para vocês, que é a exaltação da pátria, ou a deuses, né? Ou a Deus, a divindade. Por isso que tem a questão das Olimpíadas, tem a questão dos times de futebol, cada um tem o seu hino, que é para exaltar aquela entidade esportiva. A elegia aborda a morte. Então, cada um desses elementos aí, eles têm a ver com o gênero lírico. Sempre tem a ver com essa questão da poesia, da musicalidade. Então, todos vocês acertaram quando falaram que o lírico tinha a ver com música, tá? Parabéns, vocês são muito espertinhos. Aí, ó, deixei aí para vocês, tá bom? Os principais que acontecem no gênero lírico: o ódio, a elegia, o idílio, a sátira, o soneto, a canção, o acalanto, o acróstico. Alguns desses são incomuns para vocês, já outros são fáceis, né? Por exemplo, a canção, a gente tem aí variado, por isso que existe o cancioneiro, que são uma coletânea de várias canções. Por exemplo, o inário da igreja, tem a harpa cristã, o cantor cristão. Eu era de uma igreja que tinha um cancioneiro também. Então, é um conjunto de canções. Tem aí o soneto, né, que vocês conhecem. Normalmente o soneto tem 14 versos. Ele é distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, você tem 2 estrofes com 4 versos e outras estrofes com 3 versos, né? Então, quartetos e tercetos, que forma a composição aí do soneto, tá? Não precisa se preocupar com cada um desses aqui, não, que normalmente não cai perguntando o que são cada um desses. Eu coloquei no material mais para vocês entenderem um pouco mais sobre o material lírico, ok? Deixei também alguns mapas mentais que o tio achou na internet aí, eu acho muito legal. Eu sempre gosto de trabalhar muito com mapa mental, acho que vocês já perceberam. Até quando eu escrevo no quadro, eu escrevo fazendo um mapa mental, porque eu acho que é muito mais fácil de vocês assimilarem. Eu aprendo muito com mapa mental. Às vezes eu não lembro de tudo, mas aí eu lembro do mapa mental e eu consigo, sei lá, aprender 70%, 80% do conteúdo só lembrando do mapa mental. Bom? Então aí, ó, do mapa mental falando sobre o gênero épico, que é o narrativo também, né? Épico / narrativo. Nós temos aí o enredo, o narrador, personagens, o tempo e o espaço, os 5 elementos principais da narrativa, tá bom? Coloquei para vocês, ó, outro mapa mental, esse eu tirei lá do Vest mapa mental. Elementos da narrativa, os 5 também aí, só que tem um aí a mais, né? Que é os 5 elementos, mais o conceito, que é o que são, tá bom? Deixei também aí do gênero dramático, ó, uma pequena síntese aí, a tragédia, a comédia, a farsa, alto. Olha que legal aí, ó. O alto está dentro do gênero dramático. O que é um alto? É uma peça religiosa que tem um conteúdo religioso ou que tem um caráter assim de nobreza, né? Que você vai tirar uma lição daquilo ali. Eu acho que todo mundo já assistiu o Alto da Compadecida, né? É uma das nossas obras aí de maior abrangência que a gente tem. Quase todo mundo conhece. O Alto da Compadecida é um livro, né? É uma peça de teatro. Foi escrita pelo Ariano Suassuna e ganhou as telas da televisão numa minissérie que passou na Globo quando eu era ainda apenas um pequeno adolescente. Tem ali o Matheus Nastergaile e o Celton Mello representando ali o Chicó e o João Grilo, que são os personagens principais. É muito interessante. Se você nunca assistiu o Alto da Compadecida, assista, que é muito legal, muito interessante. Mas eu recomendo também que faça a leitura do próprio ato mesmo, do próprio alto, do livrinho mesmo da peça, tá bom? Então tudo isso está dentro do gênero dramático, tá? A tragédia, como eu falei agora há pouco para vocês, a comédia, a farsa, tudo isso está dentro do gênero dramático, tá bom? Tem aí mais um pouquinho, ó, de conhecimento, né, do gênero dramático, porque vem do drau, do grego, quer dizer fazer, ou seja, configuração, a apresentação, a representação. É quando você não apenas fala, você representa aquilo ali, você incorpora aquele personagem, né?
Eu, por exemplo, fazia teatro na igreja, fiz teatro muito tempo na igreja, até hoje ainda faço, vez ou outra. E normalmente eles me colocavam para fazer papel de bicho ruim, sabe? Fazer de demônio, de diabo. Normalmente o diabo, quando tinha para ser diabo na igreja, era eu que fazia o diabo. Né? Um dos melhores filmes do Brasil, verdade, Raiz. Eu era o capitão. Sempre eu tinha uma desculpa, né? Quando o pessoal falava assim, por que o pessoal gosta muito de você para fazer papel de diabo? Aí eu brincava e falava assim, porque o diabo era o anjo mais bonito que tinha no céu, né? Então eles tinham que pegar alguém à altura para poder interpretar o papel. Mas assim, é muito interessante, tá? O gênero dramático aí, sempre representando, e aí se incorpora mesmo, né? Incorpora mesmo a criatura ali, é complicado. Mas é bom. Tá bom? E mais, vamos ver. Gênero dramático, aqui ó, tragédia, comédia, tragicomédia. Eu deixei o mesmo assunto para vocês, tanto colocado no slide como matéria assim, quanto no mapa mental, para facilitar para vocês entenderem, tá bom? Olha, outro mapa mental aí, ó, falando sobre gêneros literários, até para você diferenciar os gêneros do discurso, né? Nós temos, por exemplo, textos jornalistas. Aí a gente já está falando de não apenas de gêneros literários, né? Mas de gêneros do discurso. Existem os gêneros do discurso. A gente tem, por exemplo, o que é um texto jornalístico? A gente tem, por exemplo, a notícia, a reportagem, editoriais, entrevista, tudo isso faz parte do gênero jornalístico. O que é um gênero científico? Você tem verbetes, você tem enciclopédia, artigo científico, tudo isso são textos que faz parte da esfera científica. E o que são esfera artística e cultural? Aí a gente tem os gêneros literários, o lírico, o dramático, né? Aí deixei aqui para vocês também como mapa mental. Não ficou grande aí os slides, mas na verdade não é muito assunto, é porque eu repeti o assunto aí, ó. Coloquei o dramático aqui para vocês, da ação, coloquei o épico aqui, ó. No épico a gente tem até aqui ó, o desenho da Cavalo de Troia, que eu falei na semana passada, da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, a Guerra de Troia, a Odisseia, a volta de Ulisses tentando chegar no seu reino chamado Ítaca, né? Então tá tudo aí. Beleza? Uma coisa importante que eu não falar agora. O que é mais importante no gênero épico, no gênero narrativo, é você ter, uma das coisas mais importantes é a verossimilhança. O que é a verossimilhança? É quando você consegue olhar dentro da história e ver uma coisa razoável, uma coisa normal, natural, uma coisa que é possível. Ou seja, vero quer dizer de verdadeiro. Símil vem de semelhança, ou seja, algo que é semelhante à realidade. Bom? Algo que é semelhante ao real. É uma história que você olha e fala, isso aí pode acontecer na vida real. Essa aproximação que você tem da arte com aquilo que acontece na vida. Tanto é que tem a máxima de que a arte imita a vida. Ou seja, tudo aquilo que está na arte é porque pode acontecer na vida ou que pode ser, pelo menos, imaginado, né? A gente tem aí os textos e os filmes de ficção, é justamente aquilo que pode ser imaginado. Só que aí um texto de ficção, por exemplo, igual, sei lá, Pandora, não sei quem assistiu Avatar, você pega lá aquele lugar, aquele planeta e tal, aquilo ali é muito inverossímil, né? Apesar de você ter muitas coisas que acontecem lá que foi caracterizado, por exemplo, na época do descobrimento do Brasil e das Américas, quando os europeus chegaram e mataram os nativos para poder se apropriar da terra, a gente tem isso lá também, né? Tudo isso. Mas é algo que é ficcional, né? Quando você tem aí Star Wars, a Jornada nas Estrelas, essas guerras interplanetárias, os Vingadores, você vê Asgard, né? Você vê outros mundos, você vê o Titã. Tudo isso é o quê? É inverossímil, você não consegue assimilar isso com a realidade, né? Então nós temos aí a verossimilhança e a inverossimilhança. O que é a verossimilhança? É a aproximação com a realidade. E a inverossimilhança é o contrário. É a ficção que não se aproxima da realidade. Tá bom, crianças? Aqui, repete de novo os narrativos. Coloquei para vocês também como se fosse um outro mapa mental, tá vendo? Para vocês se divertirem. E aqui os principais características de cada um deles. Ó. Do gênero lírico, escrito em primeira pessoa, do discurso eu. E como é que eu vou fazer para não confundir que ele é escrito em primeira pessoa, o eu, confundir com o eu lírico,
não confundir o eu lírico, né, com o narrador, que também faz em primeira pessoa, o narrador personagem. Porque aqui no narrador personagem, no gênero narrativo, você tem uma história que está sendo contada e ele está contando. Aqui não, aqui você tem, quando você tem o gênero lírico, você tem um pensamento, você tem um sentimento, você tem alguma coisa que a pessoa pensa que é interna e ela expõe, tá bom? Só para você separar isso bem. Então, expressa sentimentos e emoções, exterioriza o mundo inferior, apresenta um caráter subjetivo, usa a palavra no seu sentido conotativo, a gente viu isso quando eu ainda estava, antes da pandemia, eu falei para vocês lá sobre interpretação de texto, eu falei do denotativo, que começa com D de dicionário, que é a palavra no seu sentido real, e o conotativo, que é quando você usa as figuras de linguagem, que é quando você, não é o que você disse, é o que você quis dizer com aquilo ali. Então, você tem um sentido que não é o sentido real, é o conotativo. Então, toda vez que você vai falar de subjetividade, você usa muito o sentido conotativo, as metáforas e tudo isso. Ah, o cara quer falar que ama a mulher, então ele fala, eu te daria o mundo. Olha só, eu te daria o mundo. Tem como dar o mundo para alguém? Não tem. Então você vê que ele está usando uma figura de linguagem para expressar o amor, né? A gente usa aqui na nossa cultura o eu te amo do fundo do meu coração. Olha, eu te amo do fundo do meu coração. Mas isso é conotativo, porque o coração ele é só um músculo. Ele só bombeia o sangue para o corpo. Ele não tem as emoções ali nele. Tanto é que você pode fazer um transplante de coração e o sentimento, o amor não vai para outra pessoa, né? Você tem a sede das emoções, hoje a gente sabe que é o cérebro, né? Você tem o tálamo, o hipotálamo, você tem o sistema límbico, você tem várias questões aí no seu cérebro físico que aqui estão a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, não mais o coração. Só que existem culturas, por exemplo, que a sede das emoções, culturalmente falando, é o rim, por exemplo. Então lá tem lugar que a pessoa fala, eu te amo do fundo dos meus rins. O outro pode falar, eu te amo do fundo do meu pulmão. O outro pode falar, eu te amo do fundo da minha, sei lá, te amo do fundo do meu baço. Olha, não é braço não, é baço, né? Então, para você ver como é que isso é cultural. Então, só para vocês entenderem que o uso de palavras no seu sentido conotativo, tá? Recorre a muitas figuras de linguagem, como decorrência do conotativo, e o subgênero, o gênero lírico, né? O ódio, o hino, a elegia, todos esses aí que a gente falou. E aqui os principais do dramático. É feito para que haja a sua encenação, eu falei que ela é representado, é encenado. Está dividido em atos e cenas, então você vê uma peça de teatro, ato 1, ato 2, ou cena 1, cena 2. A gente até vê nos filmes, né, aquele negocinho que o pessoal esqueci o nome, aquele crocrete, cena 4, gravando, faz. Aquilo ali é justamente para quê? Para na hora que a pessoa vai fazer a edição, ela poder cortar exatamente naquele lugar ali. Quando eu gravava, já fiz gravações assim também, de peças, e a gente fazia, ou a gente fazia isso, ou a gente batia palma, para que ficasse a marca lá no áudio que puxava da mesa de som, ficava a marca, né? Aí, naquela marca ali, você fazia o corte, e dali em diante você fazia a edição bem legal. Então, está dividido em atos e cena, conta a história através da fala de personagens, apresenta indicações cênicas que auxiliam a representação. Você no teatro, por exemplo, você tem a música, nos filmes também, em novelas, você tem muita trilha sonora, você tem o cenário, você tem o figurino, tudo isso é importante para representar, tá bom? E os subgêneros a gente já viu aí, auto, comédia, tragédia, tá bom? Farsa. A gente tem aí o gênero narrativo, que foi o primeiro que a gente falou. Então, só relembrando, é escrito majoritariamente ou maioritariamente em prosa. O que é o escrito em prosa? É quando você tem aqueles dois dedinhos e começa ali o parágrafo. Aí terminou o ponto, continua na mesma linha, parará, ponto, continua na mesma linha. Terminou a ideia? Terminou. Ponto, parágrafo, dois dedinhos de novo, outro parágrafo. Isso é um escrito em prosa, tá? É diferente do lírico, que ele é escrito em versos. Versos é uma linha embaixo da outra, igual uma música, igual uma poesia, tá? Apresenta o narrador que conta a ação, é aquele que vai contar, como eu falei, o enredo todo, narra uma sucessão de acontecimentos reais ou imaginários, então você vê que há um começo, há um meio, há um fim, isso aí é até o tempo mesmo linear. Hoje a gente vê muito filme que começa pela metade, hoje já começa pelo final e aí volta para o começo, e aí vai contar a história. Por exemplo, você assiste Arlequim, Aves de Rapina, acho que a maioria deve ter assistido. Aí ela já começa contando lá na frente. Aí depois ela, opa, deixa eu voltar um pouco. Aí volta um tempo, aí vai contar
o que aconteceu, acho que 2 semanas atrás, 1 semana atrás, vai contando. Outro filme novo aí também que começa assim, o Sonic, não sei quantos assistiram aí o filme Sonic, ele também já começa contando lá quase no final, quando ele já está enfrentando lá o vilão, e aí ele volta e vai contar tudo que começou, né? Agora que a Thaisinha quer entrar, oi Thaisinha, seja bem-vinda, mas você ficou no finalzinho, minha princesa. Então, você tem esse conto que não é linear, né? Ele pode começar no meio, começar no final e depois volta para o início e aí depois dá continuidade. Então a gente tem tudo isso. Hoje a gente tem vários desses recursos, né? Apresenta a estrutura básica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenrola-se num tempo e no espaço. Falei dos elementos lá, né? Acontece em algum lugar e em algum tempo. Utiliza discurso direto, indireto ou indireto livre. O que é o discurso direto? É quando a própria pessoa fala. Então, disse o lobo mal, 2 pontinhos e travessando a outra linha. Eu vou soprar a sua casinha. Esse é o discurso direto. O que é o discurso indireto? Então, o lobo mal falou que ia. Então, alguém está contando o que ele falou, não é ele mesmo contando, tá bom? Desenrola-se no tempo e no espaço, a gente já viu. Subgênero narrativa. Tem o romance, a novela, o conto, a epopeia, a poesia, época, fábula, crônicas, ensaios. Tudo isso aí está dentro do gênero narrativo. Nossa, tu falou muito hoje, né? É porque numa hora de aula a gente tem que ser sintético, né? E falar o mais rápido que a gente puder, tá bom? É quase colocar na velocidade 1,5 aí do YouTube, né? Tá bom, crianças? Conseguiram entender bem? Conseguiram entender bem? Alguma dúvida? Algum trauma? Alguma dificuldade? O Euclides já disse que entendeu, todo mundo entendeu. Vou colocar novamente o meu número do WhatsApp aqui, tá, galerinha? Na verdade, vou colocar o e-mail e o WhatsApp, peraí. Coloquei o e-mail e coloquei o WhatsApp, tá? profportuguesaugusto.cesar@gmail.com e meu WhatsApp tá aí. Se tiver alguma dúvida que eu puder ajudar vocês, eu estou sempre por aí, tá? Podem falar comigo no WhatsApp que eu respondo mais rápido, tá? Mas eu estou sempre logado na plataforma também e normalmente eu tiro as dúvidas de todo mundo que me pergunta, apesar de que vocês têm poucas dúvidas normalmente. Tá bom, crianças? Por hoje é isso daí. Tem alguém que quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Se tiver aí, pode ou escrever no chat ou então ativar aí o microfone e falar também. Não? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Então, crianças, é isso aí, tá bom? Vou pedir novamente para vocês irem saindo um por um. Daqui 5 minutinhos, quem não sair, eu vou desconectar. E aí amanhã, se Deus permitir, eu coloco lá a atividade sobre os gêneros literários. E aí depois eu posto lá na plataforma para vocês. Se eu vou dar as notas, eu tenho que ver, Raíssa, como é que ficou decidido aí com... Daqui a pouquinho a gente vai ter a reunião coletiva. Vou ver o que alguém falou sobre as notas, né? Eu estou esperando porque ainda tem gente que ainda está terminando de fechar o diário. Eu estou esperando para poder ver, tá bom? Assim que a coordenação falar que a gente pode liberar as notas, eu libero sim. Falo sem problema nenhum, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem mandar no meu WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente. Tchau, tchau, tá? Até segunda que vem, se ele nos permitir. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da semana e quiser entrar no plantão de dúvidas, é na quinta-feira, tá bom? Tchau.